Após dizer que deveria ser permitida a existência de um partido nazista, o famoso youtuber Monark foi cancelado nas redes sociais. Durante a transmissão do maior canal de podcast do Brasil, o Flow Podcast, Monark, que até então fazia parte da dupla de apresentadores, foi duramente criticado por pessoas de todas as fatias do espectro político após fazer uma defesa veemente da liberdade de expressão irrestrita, enquanto debatia com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri. Após as críticas, diversas marcas retiraram o seu patrocínio ao Flow Podcast. Convidados que estavam com entrevistas marcadas desmarcaram suas entrevistas, como por exemplo o ex-jogador de futebol Zico, e até mesmo algumas pessoas que estiveram presentes no canal pediram a retirada dos seus vídeos antigos do ar, em protesto contra a fala absurda do Monark. Monark chegou a pedir desculpas publicamente por sua fala, alegando que estaria bêbado, mas isso nem de longe foi suficiente para aplacar a fúria da opinião pública contra sua fala lamentável. Diante de tamanha repercussão negativa, Monark e seu sócio Igor entraram no acordo, onde Igor comprará a parte do Monark no negócio e Monark passará a não mais fazer parte da estrutura do canal, como forma de tentar preservar a marca Flow Podcast. O vídeo da íntegra da entrevista com Tabata Amaral e Kim Kataguiri foi retirado do ar, e logo em seguida foi postado o vídeo de despedida do Monark, ao mesmo tempo em que era feita uma entrevista com André Lagister, judeu, historiador, descendente de um sobrevivente dos campos de concentração nazistas, que explica de forma brilhante a gravidade da fala do Monark e o porquê de não podermos ser tolerantes com o nazismo, o famoso paradoxo de Popper. Durante a entrevista polêmica, enquanto a deputada Tabata discordou o tempo todo do posicionamento do Monark, o deputado Kim, membro do MBL, chegou a concordar que a criminalização do nazismo na Alemanha seja, em suas palavras, um erro. Devido a isso, o PP, partido de direita, pediu a cassação do mandato do parlamentar. No dia seguinte da polêmica com o Kim e o Monark, em uma reportagem da Jovem Pan comentando o ocorrido, um dos maiores puxa-sacos do presidente Jair Bolsonaro, o comentarista e ex-BBB Adrilles, discordou das críticas sofridas por Monark e fez uma saudação nazista ao final da matéria. Adrilles também acabou demitido da Jovem Pan após o gesto. E olhe que a Jovem Pan é a emissora mais reacionária que existe na atualidade. Eu gostaria de comentar aqui alguns pontos sobre todo esse ocorrido. Primeiro, o gesto do Adrilles é claramente uma apologia ao nazismo, portanto é crime. Adrilles, na minha opinião, não somente foi corretamente demitido, como deve ser punido na esfera criminal. É inadmissível que um sujeito que defende publicamente o nazismo possa ter qualquer espaço na mídia, onde acaba recebendo destaque e é visto como formador de opinião. Segundo, sobre os pedidos de retirada de vídeos antigos do canal. Isso, sinceramente, eu lamento. Primeiro, porque a grande maioria dos entrevistados já sabia da posição do Kim sobre uma defesa da liberdade de expressão irrestrita lá atrás, quando aceitaram participar do podcast. Não faz sentido tentar apagar a história a uma altura dessas. Se a Gabriela Prioli foi ao canal do Flow Podcast, é importante que o vídeo fique no ar para a posteridade, até para que ela possa refletir sobre se foi realmente errado ou não ela ter aceitado participar da entrevista com eles. Eu não acho que foi errado, como também não acho que foi errado a Tabata ter continuado no programa até o fim, mesmo após a frase infeliz do Monark. Mas retirar o vídeo do ar agora só vai fazer com que os admiradores da Gabriela Prioli percam uma excelente entrevista com ela. É preciso saber separar as coisas nesse ponto. Uma coisa é o Monark ter ideias medíocres, outra coisa é a qualidade do canal. Eu sempre achei o Monark chato, bitolado, talvez intelectualmente preguiçoso, sem dúvidas muito teimoso, mas o formato que o Flow trouxe para o YouTube, somado à pertinência de muitas perguntas, à qualidade dos entrevistados e à falta do limite de tempo que muitas vezes ingessa as entrevistas na TV, isso sem dúvida é revolucionário e merece ser reconhecido. Não à toa, está sendo muito bem copiado por outros podcasts. Apesar da fala absurda do Monark, o legado do Flow até aqui, na minha opinião, é mais positivo do que negativo. A retirada dos vídeos passados entendo que em nada ajudará a sociedade a amadurecer. Espero que a Gabriela Prioli e outros que fizeram esse pedido reconsiderem nesse ponto. Sobre o Monark e o Kim, muitas pessoas alegaram que eles teriam cometido crime e até mesmo há quem esteja pedindo a prisão do apresentador. E como eu disse, a cassação do mandato do parlamentar. Vejam bem, apesar da fala lamentável de ambos,
Eu, pessoalmente, não visualizo a prática de crime, na medida que defender uma legalização do nazismo não é o mesmo que defender o nazismo em si. Mal comparando, pedir a legalização das drogas não é o mesmo que fazer apologia ao uso ou ao tráfico delas. A gente pode estender isso para qualquer crime. Pedir a legalização do furto não é o mesmo que fazer apologia ou praticar o furto. E aí vocês enquadram em qualquer outro crime que imaginarem. Isso foi o que talvez também o youtuber Joel Pinheiro tenha tentado dizer no Twitter e muita gente não entendeu. Ocorre que, se a ideia do monarca e do Kim não é criminosa, nem por isso ela deixa de ser absurda e perigosa, e por isso mesmo digna de profunda reprovação social. Se por um lado eu entendo que eles não cometeram crime, por outro lado eu acho legítimo e justo o cancelamento que o monarca está sofrendo, até por já ser reincidente. Vale lembrar que em outubro de 2021, o monarca já havia perdido o patrocínio do iFood após uma discussão no Twitter, em que ele defendeu publicamente que a exposição pública de opiniões racistas não deveria ser crime. Na época, ele foi bastante hostil às críticas que recebeu e acusou seus críticos de serem autoritários. Inclusive, eu confesso que, apesar de ser fã dos podcasts no Flow, isso é uma coisa que sempre me irritou bastante no programa, a tentativa constante do monarca de tentar convencer seus entrevistados sobre uma liberdade de expressão irrestrita. Embora essa tenha sido a primeira vez que ele tenha mencionado o nazismo, assim, expressamente, com todas as letras, em diversas oportunidades o monarca já havia dito que expressar ideias não poderia ser algo criminalizável. Portanto, a meu ver, ele sempre deu sim margem a essa interpretação de que expressar o nazismo seria ok. Diversas vezes ele chegou a falar mais que o entrevistado, querendo forçar a barra sobre essa opinião pouco sensata. É importante, e nesse sentido eu espero que o cancelamento seja pedagógico, que o monarca deixe de se comportar como uma criança mimada ou um adulto turrão, e de uma vez por todas entenda que a coisa é muito simples. Muitos sistemas autoritários como o nazismo chegaram ao poder vencendo eleições, convencendo uma parcela do eleitorado de que era ok eliminar os direitos das minorias. Hitler chegou ao poder pelo voto, para só depois se tornar um ditador. Se o sistema eleitoral da Alemanha na década de 1930 fosse intolerante com partidos que tivessem as ideias do partido nazista, provavelmente o nazismo não teria acontecido. É por isso que precisamos aprender com os erros do passado para não voltarmos a repeti-los. Não aceitar discursos políticos racistas, xenófobos, homofóbicos ou misóginos. Não aceitar a apologia à tortura. Políticos e partidos que defendam essas ideias deveriam ser impedidos de concorrer como uma forma de proteção à própria democracia. Não, eu não acho que o monarca ou o Kim sejam nazistas nem fascistas, mas essa posição de liberdade de expressão absoluta está muito próxima do anarcocapitalismo, que é uma outra linha extrema da direita quase tão idiota quanto. Inclusive, é preciso deixar claro, porque já vi gente com umas ideias amizuretas também querendo jogar o monarca pro colo da esquerda. Sério. Opa, segurem aí que ele tá do lado de vocês no espectro político. Como eu dizia, mesmo eles não sendo nazifascistas, essa visão ultralibertária deles a respeito da liberdade de expressão merece ser profundamente repudiada. O Kim disse no programa que deveríamos deixar os idiotas exporem livremente suas ideias, até para que essas ideias fossem ridicularizadas, como se o livre diálogo de ideias fosse naturalmente selecionar as melhores ideias e enterrar de vez as ideias ruins. A questão é que na vida real nem sempre é assim. E mesmo que ao final seja assim, não compensa o rastro de dor e sofrimento que uma ideologia do ódio pode deixar, até que as pessoas entendam naturalmente que ela é nociva. Mesmo o racismo sendo criminalizado, muitas pessoas sofrem com ele. Quão mais as pessoas não precisariam sofrer se o racismo fosse legalizado? Se fosse normal proferir uma injúria racial contra alguém e o ofendido nem sequer pudesse reclamar na polícia. Porque para quem defende liberdade de expressão absoluta, injúria, difamação e calúnia também não podem ser criminalizadas. Mas alguém te imputar publicamente falsamente um crime ou um fato desonroso também não pode causar um sofrimento real na sua vida? Não pode destruir a sua carreira, a sua reputação, as suas relações sociais? Então, como que podemos defender uma liberdade absoluta, mesmo sabendo que a nível individual pessoas podem ser massacradas psicologicamente por isso? Como podemos permitir a livre divulgação do nazismo, mesmo sabendo que se tivermos uma maioria de idiotas, as minorias odiadas poderão ser massacradas fisicamente, inclusive por isso? Sobre o monarca estar bêbado, entendo que isso nem de longe é justificativa e nem deveria ser alegado por ele em sua defesa. Primeiro porque ele sempre bebia ou fumava maconha durante os programas, quando não ambos. Se for assim, nada do que ele disse até hoje jamais representou o que ele pensa.
pois provavelmente nunca ele fez um programa sóbrio. Por outro lado, sabemos que bêbados fazem ou falam aquilo que têm vontade de fazer, mas nunca tiveram coragem. Desta forma, estar bêbado penso ser até um agravante para a situação, pois mostra que ele foi sincero no que disse, e isso, nesse caso, torna tudo ainda pior. Alegar embriaguez para dizer o que ele disse, penso eu, acaba sendo uma forma covarde de reagir a isso tudo. É mais fácil colocar a culpa na bebida do que admitir que defende uma ideia infeliz. E o quinto ponto que eu queria comentar é o seguinte: mas e o comunismo? Pois é, tenho visto alguns comunicadores de direita virem com esse argumento, pegando carona na fala infeliz do monarca para tentar criar uma falsa equivalência entre nazismo e comunismo. O próprio monarca fez essa falsa equivalência em sua fala, ao dizer que achava que a extrema-direita e a extrema-esquerda deveriam ter o mesmo espaço no debate público. Pois bem, esse assunto vou dividir num vídeo parte 2, para esse aqui não ficar muito grande. Eu já estava inclusive querendo fazer um vídeo sobre esse assunto e finalmente veio a oportunidade. Para você que assistiu aqui, veja no próximo vídeo a continuação desse aqui. Até lá, até a próxima.